Olá, boa tarde. Hoje é dia 21 de fevereiro. Bem-vindos à nossa meditação de domingo. E continuamos então sobre o tema que é o nosso tema aqui da Igreja Batista da Costa Basca. A vida não é um longo rio tranquilo. E ela é baseada num texto de 1 Crônicas 4-10. E a ideia, aqui a oração do Jabes, que pede que a mão do Senhor seja sobre ele. E quem não quer a presença de Deus em sua vida, né? Todos nós queremos, porque a mão de Deus sobre nós é a presença de Deus em nós, é o poder de Deus em nós. E eu gostaria de ler com vocês, então, em Crônicas, ah, segunda Crônicas, estou tentando aqui encontrar o meu texto, segunda a Crônicas, capítulo 16, verso 9, um texto que vocês conhecem. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedestes loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Geralmente a gente para na primeira parte do texto, não lê o resto. Mas é muito importante você ler todo esse texto, porque você percebe uma coisa aqui, é que esse texto foi escrito a um rei de Israel, e esse rei não está fazendo o que deveria fazer, e Deus envia o profeta para dizer para esse rei que os olhos do Senhor passam por toda a terra. O que os olhos do Senhor estão fazendo? Ele está procurando aquele cujo coração é perfeito para com ele. Mas esse rei procedeu loucamente. Na minha versão em francês, fala que ele foi uma pessoa estúpida. Como assim ele foi estúpido? Ele não teve um coração, não tinha um coração perfeito para com Deus. Um coração que é constantemente ligado ao Senhor. Ele não teve esse coração, ele vai viver uma vida, um reino de guerras. Que tipo de pessoa Deus está procurando? Será que Deus está procurando a Mulher Maravilha, o super-homem, um herói? Interessante que em Hebreus capítulo 11, muitas pessoas chamam Hebreus capítulo 11 como a galeria dos heróis da fé. Mas eu estive olhando que, na verdade, não deveria ser herói, mas testemunhas da fé. E a palavra testemunha, em grego, vem da palavra mártir. Os mártires da fé seria melhor do que um herói. Deus não está procurando uma pessoa super poderosa, super religiosa, super maravilhosa, mas simplesmente uma pessoa cujo coração é perfeito para com Deus. Ou seja, um coração, na minha versão em francês está escrito, um coração que se apega a Deus. Olha que interessante, um coração que se apega a Deus. Quando você lê a história do Antigo Testamento e do Novo Testamento, você vai ver que as pessoas que são consideradas por nós hoje como heróis eram pessoas muito banais, mesmo que tenham sido profetas ou reis ou rainhas, são pessoas banais, pecadoras como eu e você. Olha o Davi, por exemplo. Deus vai dizer que aquele homem é um homem segundo o seu coração, mas é um homem também que está andando no telhado da sua casa, vê uma mulher nua, uma mulher pelada tomando banho em cima da casa dela, a casa dela é mais baixa do que a do Davi. Davi manda trazer essa mulher para o palácio e vai ter uma relação sexual com essa mulher. Alguns dizem que no texto em hebraico está dizendo que Davi mandou gente para pegar de força a mulher para dormir com ela. Ela vai ficar grávida, Davi vai trazer o marido da mulher para casa para que o marido possa ter uma relação com aquela mulher e a mulher, porque ela descobre que ela está grávida, ela vai dizer para Davi que ela está grávida do Davi. E Davi quer que esse filho não seja dele, mas seja do marido, do verdadeiro marido da mulher. O marido não vai ter com sua esposa e Davi vai matar indiretamente aquele homem que era seu amigo, que era o seu general. Um estrangeiro, inclusive um hitita. E Davi pensa que Deus não viu, porque às vezes a gente acha que Deus não está vendo, né? Só que Deus está vendo, Deus vê tudo. E Deus vai ter que fazer alguma coisa, porque Deus não pode deixar esse homem nesse caminho de perdição. Percebe que cada vez que ele tenta se justificar, ele vai acrescentar uma coisa, uma mentira à sua história, um problema à sua história. É o que a gente faz o tempo todo.
O profeta vai contar a história da ovelhinha para o Davi, né? Da família que tinha um monte de ovelha, daquela que só tinha uma. E o senhor que tinha um monte de ovelha recebe convidados e manda matar a ovelha do vizinho. E o Davi fica furioso e diz, mas tem que matar um indivíduo incircunciso desse. E o profeta diz, esse circunciso é você. Davi rasga as suas roupas, depois vai escrever uma série de salmos falando desse momento crítico na sua vida e vai pedir perdão. E Deus vai dizer, aí está um homem segundo o meu coração. Um homem que sabe pedir perdão é um homem segundo o coração de Deus. Mateus capítulo 22, versos 35 a 38. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o seu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Você quer ter a mão de Deus sobre a sua vida? Você quer ter a presença de Deus, o fogo do Senhor, o poder de Deus sobre a sua vida? Olha aqui a resposta. Ame ao Senhor. Esse é o primeiro e o grande mandamento. Possivelmente esse doutor da lei, que era possivelmente um fariseu ou um escriba, ele estava esperando que Jesus dissesse assim num discurso que dura horas sobre a importância de fazer isso, de fazer aquilo, mas Jesus simplesmente vai dizer, o primeiro mandamento é o HP. Amar a Deus com esse amor de Deus. Coisa maravilhosa. Esse é o primeiro mandamento. Você quer ter a mão do Senhor sobre você? Então ame a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos, diz Jesus em João 14, 21 e 24, e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariote, mas o outro Judas, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará as minhas palavras. E meu Pai o amará, e viveremos para ele e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Você quer amar a Deus? Guarde os seus mandamentos. Guarde a sua palavra. Percebe que é super prático, não é uma questão de sentimento. Ah, hoje eu estou sentindo, né? Não sei se você já ouviu, mas eu cresci no meio evangélico onde as pessoas diziam, estamos sentindo a presença de Deus, aleluia. Aí você muda até a voz, né? Aleluia, presença de Deus. Mas olha, não, às vezes você não sente coisa alguma, mas você sabe no seu coração que você tem a presença de Deus. Você guarda a palavra de Deus, guarda os mandamentos, ou seja, você obedece a Deus. Deus não é um pai assim horroroso, uma pessoa horrorosa, ruim, que te manda você fazer porque Deus é assim, pronto, né? Tem pai, tem mãe, eu acho que principalmente o pai que é assim, te diz para você fazer porque é assim, não é assado. E é assim porque eu aprendi assim, tem que ser assim. Deus não é assim. Deus é um ser inteligente, cheio de amor. Quando Deus te diz que você deve fazer alguma coisa, é porque essa é a coisa boa. Deus só age segundo a sua própria justiça, ou seja, a sua forma de viver, de andar, de ser. Deus não vai te mandar fazer algo que é ruim para você. Isso é Satanás que manda, né? O Satanás é o cãozinho da bruxa do 71. Satanás. Mas não, nada disso, é super bom. Então os mandamentos do Senhor são bons para você. 1 João 4, 19 e 21, escuta isso. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Deus não vai te pedir para amar sem ter te amado primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento de que quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Olha que coisa mais linda aqui. Você ama a Deus e você ama o seu irmão, automaticamente. Se você ama hoje, e aqui é HP, né? Se você ama com amor divino, é porque Deus te amou, porque você não tem como amar a Deus sem que Deus tenha te amado primeiro. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os mandamentos do Senhor não são pesados. Religião é um caos, né? Sinceramente, é um caos. A religião transforma o homem numa pessoa egoísta. Deus transforma o homem num filho dele, cheio de amor, cheio de HP.
Esse texto que eu li, então, foi em 1 João 5, 2 e 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Está vendo que aqui ele colocou de uma outra forma. Primeiro ele diz, se você diz que ama o seu irmão, mas você não ama a Deus, é que você não ama de jeito nenhum. Aqui quando você ama os filhos de Deus, isso demonstra que você ama a Deus. Tudo isso é muito maravilhoso. 1 João ainda 3, 22, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Quando você ama a Deus, e os olhos do Senhor estão percorrendo a terra te procurando, você não vai pedir qualquer coisa. Porque você entendeu qual é a vontade de Deus. Você não vai ficar pedindo coisas só para você. Aquele tipo de oração materialista que Deus não ouve de jeito nenhum. Que é só para enriquecer. Olha que coisa mais absurda. Orar para pedir riqueza. Se você quiser ficar rico, trabalhe. Jogue na loteria, não sei. Invista na bolsa de valores. Por que você ora para ficar rico? Se você orar para ficar rico e Deus te dá riqueza, é porque Deus quer que você utilize isso como ele fez com Salomão. Salomão pediu sabedoria. Deus deu sabedoria e riqueza. Eu não creio que seja pecado você pedir para ficar rico. Mas qual é a sua razão? Por que você quer ficar rico? Eu creio que esse é o problema. Essa é a questão aqui. Filipenses 2, 12 e 13. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Isto é uma palavra de graça. Porque você pode dizer, mas é tão difícil amar? Amar os amigos é maravilhoso. Eu tenho amigos aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo, na África, na Austrália, na Ásia, na Nova Zelândia, que eu amo de todo o meu coração. Mas é fácil amar um amigo, porque o amigo te ama também. Mas amar aquela pessoa que não te ama, perdoar aquela pessoa que não te ama, aí isso é difícil. Mas não é impossível. Por que não é impossível? Porque o amor de Deus já foi derramado em seu coração, Romanos 5,5. E você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Todo filho de Deus é cheio do Espírito Santo. Não deixe que ninguém te diga que você não tem o Espírito Santo. Geralmente as pessoas que dizem isso é que elas não têm o Espírito Santo, né? Porque senão não estariam falando tanta bobagem. O Espírito Santo é um espírito inteligente. Você tem o Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus vem no seu coração, você recebe o amor de Deus. Aí Deus te diz, ande nesse amor, pratique esse amor. Deus não vai te pedir para fazer uma maratona de 42 quilômetros sem que você tenha 2 pernas, pelo menos, ou então tenha energia e força para fazê-lo. Se Deus está te mandando fazer algo, é porque Deus já te capacitou. Senão ele não vai te mandar. A religião te manda o tempo todo, mas Deus não. Deus não é assim. Percebam que aqui Deus já nos deu a capacidade, a gente viu isso em 1 João, e ele nos diz de amar, porque ele já encheu o nosso coração de amor. A vida não é um rio tranquilo, mas a mão do Senhor está sobre você, para que você possa atravessar esse vale profundo no qual você está. Eu não acredito em horóscopo evangélico, como existe no Facebook e em muitos lugares. Deus está me dizendo que, e se você fizer isso e aquilo, você vai... Não. O que a palavra de Deus está dizendo é que você tem que amar o Senhor de todo o teu coração. Quando você faz a vontade de Deus, quando você ama a Deus, você ora e Deus te responde. Porque você está fazendo exatamente o que Ele te pediu para fazer. Que Deus te abençoe.